Fala galera, eu sou a Bárbara Panseri e esse é o vídeo de abertura do meu canal aqui no YouTube e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco da minha história e contar também quais são os assuntos que vocês podem esperar ver aqui nesse canal. Eu tenho 28 anos, sou da Zona Leste de São Paulo, lá de Itaquera, e hoje eu estou como pré-candidata a vereadora aqui de São Paulo pelo PDT. Eu sou formada em Relações Internacionais pela USP e fiz um mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos na Secretaria de Gestão e Planejamento e na Secretaria de Saúde do município de São Paulo. Foi uma experiência incrível trabalhar na administração pública de fato, e eu realmente hoje estou muito sensibilizada e quero muito trabalhar com o tema da saúde mental. E o porquê disso? Minha mãe, há 15 anos, foi diagnosticada com um transtorno bipolar. E há muitos anos que eu, meus irmãos e toda a minha família sofre muito com esse diagnóstico, com essa doença. Ela há 7 anos já deixou de trabalhar por conta da bipolaridade e ela vive tendo crises de depressão, já teve crises de mania, e é uma doença muito ingrata e muito ingrato o tratamento. Eu tenho um irmão que também tem um diagnóstico de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e o meu pai, há muitos anos, desde muito pequeno, é dependente químico. Então a pauta da saúde mental está atrelada à minha história e eu realmente quero me candidatar e quero entrar na Câmara dos Vereadores para poder atuar dentro da Secretaria Municipal de Saúde, fiscalizando e legislando para melhorar as políticas de saúde mental. E recentemente, um ano atrás, eu tive a oportunidade de escrever um texto relatando como familiar, como é conviver com alguém bipolar e com todas as crises de depressão que ela vem sofrendo. Esse texto teve uma repercussão gigante, desde então eu venho conversando com muitos especialistas e com muitas pessoas que sofrem de transtornos mentais. E recentemente fui procurar podcasts, canais no YouTube sobre o tema, e a gente encontra muito pouca informação. O tema ainda é um tabu, muito pouco tratado, muito pouco falado, e as pessoas têm muita dificuldade de achar informações sobre o tema. Nesse canal eu quero muito ter a oportunidade de entrevistar tanto especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que trabalham com pacientes com transtorno mental, para entender um pouco melhor quais são os sintomas, como tratar, cada um desses vídeos falando sobre um transtorno. Então a gente vai falar aqui sobre ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno do pânico, TOC, transtornos alimentares, esquizofrenia, borderline e diversos outros transtornos. Vou começar falando desses assuntos, né? Hoje a gente tem aqui em São Paulo uma cidade que sofre com dados alarmantes de depressão, ansiedade e suicídio. São Paulo é a 2ª cidade do mundo, só perde para Tóquio, com casos de ansiedade. Existem pelo menos 2 formas de abordar o tema da saúde mental na cidade de São Paulo. O primeiro deles é entender como que a saúde mental hoje está dentro do nosso Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. E para isso é fundamental a gente entender qual que é a demanda na cidade de São Paulo, qual é o orçamento que a gente tem para isso, conversar com profissionais que trabalham nos CAPs, que são o nosso Centro de Atenção Psicossocial. Entender se a gente tem profissionais suficientes, se precisa contratar mais profissionais, se precisa construir mais unidades. Essa é a primeira forma de abordar. Existe uma segunda, que é entender como as outras políticas públicas se relacionam, se cruzam com a saúde mental, interferindo positivo ou negativamente na saúde mental das pessoas da cidade. Aí eu vou citar 2 ou 3 exemplos que mostram como isso pode acontecer. Na literatura a gente tem aí o termo que chama determinantes sociais da saúde para se referir a isso. Quando a gente fala de mobilidade urbana, é muito comum a gente ouvir que alguém que fica ali no trânsito, seja no transporte privado ou seja no transporte público, por 2 horas para se locomover até o seu local de trabalho, fica muito mais ansioso, muito mais estressado no final do dia. Isso não é só o senso comum, existem muitas pesquisas que correlacionam a mobilidade urbana com a saúde mental da população. Um segundo determinante social da saúde, muito importante, é a questão de gênero. Hoje, as mulheres que sofrem de violência doméstica, por exemplo, estão muito mais sujeitas a desenvolver depressão, pânico ou outros comprometimentos de transtorno mental do que homens. Por outro lado, os homens têm taxas de suicídio muito mais elevadas que as mulheres. Então, entender como as relações de gênero estão relacionadas ao transtorno mental que ela pode desenvolver é muito importante. Um terceiro determinante social da saúde mental, que é muito importante, é trabalho e renda.
alguém que não tem emprego, que está buscando emprego, você deve conhecer alguém que está passando por essa situação de dificuldade. Essa pessoa está muito suscetível a desenvolver algum episódio de depressão, de ansiedade, de pânico. Bom, então são esses os assuntos que a gente vai abordar. Se você tiver sugestões ao longo desse percurso, pode enviar para a gente, para nossa equipe. A gente está buscando pessoas para conversar, especialistas e familiares, então se quiser mandar recomendações também. Espero contar com vocês aqui no canal para fazê-lo crescer, já que esse tema é um grande tabu, né? Precisamos levar essas mensagens para mais pessoas na nossa cidade. Muito obrigada!